problema da maioria das pessoas é que eles querem que o negócio seja muito extraordinário. Eles criam essa expectativa. E porque Deus está agindo de forma simples, eles não conseguem perceber. Deixa eu te dar alguns exemplos disso na Bíblia. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus se revelou para eles, ressuscitado. A Bíblia diz que os 2, perdão da palavra, os 2 cabeção não reconheceram. E eles estão lá cheios de expectativa. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Irmãos, eles tinham fantasiado uma coisa mirabolante de como o Messias se revelaria. E quando eu e você, irmão, nos movemos só dentro de expectativas exageradas, a gente não percebe a maneira simples que Deus está se movendo. A gente não enxerga. Naamã, o general sírio, vai até Israel porque ouviu dizer que Eliseu poderia ser um instrumento para a cura dele. Quando chega lá, Eliseu não vai nem atender o cara, não sai nem no portão da casa receber o homem. Ele manda o menino dar o recado, diz, ó, vai lá no Jordão, toma 7 caldos, que fala caldo, mergulho. Dá 7 mergulhos, toma 7 banhos lá e você vai ficar bom. Irmão, Naamã ficou doido. Por que ele ficou doido? Porque aquilo feriu uma expectativa. Ele diz assim, eu achava... Fala para o irmão ao seu lado, fala, cuidado com o que você acha. Naamã diz assim, eu achava que o homem de Deus viria, colocaria sua mão sobre mim, invocaria o nome do seu Deus, mas já tinha um filme na cabeça dele de como tinha que ser as coisas. Agora o cara me manda tomar 7 mergulhos no Jordão, vou-me embora. Irmão, o cara não veio de outro bairro da cidade. Ele não veio da cidade vizinha, ele veio de um outro país. Numa época em que locomoção e transporte não era como nós. Agora, eu imagino os criados todos, nós fizemos toda essa viagem para nada. Quando ele diz, vamos embora, um deles, antes de ir embora, ergue a mão, imagina ele, permissão para falar. Na minha cabeça, imagina um Naamã meio estressado. Fala! E o menino diz para ele assim, o servo disse, meu senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Claro que ia fazer, estava esperando coisa difícil, mas não me pediu nada difícil, só faço. O moço olha para ele e diz, então por que não faz a fácil? E é o momento que Naamã tem a revelação da vida dele. E diz, como diria o bom fluminense, é mesmo. Ele vai lá e decide fazer o simples, e funciona. Irmão, tem muita gente desistindo, abortando o sobrenatural, porque na cabeça dele tudo tem que ser mais mirabolante e complexo do que deveria ser. Jesus chega no tanque de Betesda, vamos dar mais exemplo bíblico. Uma multidão de enfermos. Irmão, para alguém com o ministério de Jesus, aquilo era um prato cheio, era para deitar e rolar. A Bíblia diz que ele só conseguiu curar um enfermo. E para esse um ele ainda intima o cara, diz, ei, você quer ou não quer ser curado da sua enfermidade? Qual o problema dele? O cara diz, ó, querer eu quero, eu estou aqui foi um tempão. Porque a Bíblia diz que eles estavam lá, por quê, querido? De tempos em tempos. Descia um anjo do céu, agitava as águas, o primeiro que entrava na água era curado. Irmão, Deus tem manifestações extraordinárias e espetaculares. Mas muitas vezes essas manifestações não vão acontecer todo dia, não vão ser toda hora, não vão ser o tempo todo. Quando Paulo, a Bíblia diz em Atos 19, 11, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Alguém disse, eu acho que foi Kenneth Hagin, com muita propriedade, se existe milagre extraordinário, então existe milagre ordinário. Porque só dá para ter extraordinário que se tem ordinário. Então, não estou negando, querido, que hajam manifestações extraordinárias. Mas nós precisamos entender que não é só dessa forma que elas fluem. Então Jesus está lá e diz, quer ser curado? O cara diz, querer eu quero. Mas está difícil. Irmão, até esse um deu trabalho para Jesus. A maioria não percebeu Jesus passando. Por quê? Ou estava olhando para o céu, de onde é que veio o anjo, ou para a água, mexeu ou não mexeu. E a maioria deles não percebeu Jesus andando no meio deles, porque estava só esperando as evidências espetaculares, quando na verdade tinha à disposição algo simples. Elias está na caverna, irmão, veio terremoto, veio fogo, veio vento forte. A Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo. De vez em quando ele pode vir dessa forma, ele não vem só dessa. Aí a Bíblia diz, houve um cicio, um sopro suave e tranquilo, e Elias reconheceu que Deus estava no sopro tranquilo. Quem está entendendo, diga amém. Aquele camarada olhou para mim, esse pastor falou, Luciano, o problema da maioria dos crentes é que eles mistificam demais a operação dos dons.